Olá, amigos do YouTube. Alguns minutos atrás eu estava assistindo o YouTube e apareceu na minha timeline, né? O vídeo do Freak TV, que foi lançado no dia 8 de março desse ano, no Dia Internacional da Mulher. O caso Eva Luana. É um caso forte. Eu estava assistindo e me deu uma coisa, um misto de raiva com tristeza. E é um caso forte. E eu quis trazer aqui para o canal para poder conversar um pouco com vocês sobre isso. O Milho, ele vai ler aqui o que a própria vítima, a Eva Luana, ela publicou no seu Instagram. E isso mexeu muito comigo, que me fez sentir, assim, vontade de fazer esse vídeo aqui pro canal. Então, eu quero assistir de novo aqui com vocês, tá? Eu vou dar play aqui e eu gostaria muito que vocês vissem esse vídeo até o final. É muito importante pra mim também. O caso Eva Luana. Meu caos teve início quando eu tinha 12 anos. A minha mãe era agredida, abusada, violada e torturada quase todos os dias. Meu padrasto era obsessivo e ciumento com ela. Resumindo de uma maneira geral, ela era agredida com chutes, joelhadas e objetos. Era abusada sexualmente de todas as formas possíveis. Era obrigada a tomar bebidas, até vomitar, e quando vomitava, tinha que tomar o próprio vômito como castigo. Ele começou a me abusar sexualmente. Eu tinha nojo, repulsa, ódio e não entendia por que aquilo acontecia comigo. Me sentia uma criança estranha e diferente das outras. Achava que aquilo só acontecia comigo. Eu tentei por diversas vezes ir para casa da minha avó, mas ele sempre ligava ameaçando todos, dizendo que iria matar e fazer várias coisas assim. Então, era uma prisão sem grade. Literalmente. Quando eu fiz 13 anos, denunciei. Nessa denúncia, eu tinha certeza que seria salva por todos. Mas não foi isso que aconteceu. O Estado falhou, a tal ponto que o meu caso não chegou nem ao Ministério Público. Fui obrigada a retirar a queixa por ameaças do meu padrasto. Ele utilizou o poder financeiro para comprar a liberdade e comprar a minha alma, porque ali eu perdi a minha alma. E o que eu fui denunciar, um ano de sofrimento, se multiplicou em mais 8 anos. Desde então, os abusos, torturas e todo tipo de agressão foram aumentando dia após dia, ano após ano. Eu não tive mais vida social. Tudo era uma farsa. Ele nos obrigava a fingir que tínhamos uma família perfeita. As agressões eram verbais, físicas e psicológicas. Entre elas, comer muito, em tempo estipulado. Isso aconteceu com uma pizza família, para comer inteira, em 10 minutos. Óbvio que não conseguimos também tomar 2 litros de refrigerante nesses 10 minutos. Eu levei socos no rosto e ele não me deixava me proteger com a mão. Chutes até cair no chão. E de 4, ele enfiou as pizzas na minha boca, me chamando de animal. Eu vomitei e comi meu próprio vômito. Meu gato comeu um pedaço e lambeu outro. Ele me obrigou a comer o que ele havia lambido. Eu apanhei a noite toda e no outro dia eu tinha que fingir que nada havia acontecido. Daí, nossa. Gente, é assim. Só nessa parte você
já fica com raiva desse cara pelo que ele fez, sabe? E você fica pensando, nossa, um monstro desse existe mesmo, gente. Não é possível que ninguém tenha feito nada para ajudar essa menina, ou que ela não correu atrás de ajuda, ou alguma coisa assim, sabe? Porque esse tipo de coisa que estava fazendo é... Bom, gente, eu tô bem abalada porque eu tive também uma infância muito conturbada, assim. A minha mãe, ela era mãe solteira e ela casou com meu padrasto quando eu tinha 4 anos de idade. Ele era 10 anos, ele é, né? 10 anos mais novo que minha mãe. Ele era um moleque ainda. Com certeza ele não sabia cuidar de uma criança de 4 anos já, que veio junto com a esposa dele, né? Bom, eu apanhava muito quando eu era criança. E isso é muito difícil pra falar ainda. Porque são cicatrizes que eu tenho, que eu levo até hoje. Apesar de ter sido muito tempo atrás, só de pensar nisso eu ainda choro. Eu ainda sofro com isso. Eu sei que o meu caso não chegou nem aos pés dela. Eu nunca tive que comer o meu próprio vômito, nem nada. Eu não era abusada sexualmente, graças a Deus, mas... era muita surra que eu levava quando eu era pequena. Eu apanhava pela minha irmã mais nova. O que ela fizesse de errado, quem apanhava era eu. Qualquer coisa que ele achava que estava errado, o que eu não fiz direito, eu ficava de castigo, eu apanhava. Nossa, a minha casa é um inferno. E mesmo sabendo disso tudo, a minha mãe nunca me ajudou. Ela nunca ficou do meu lado. Uma vez eu cheguei a ligar pra polícia. Escondido. Só que eles nunca atenderam a minha ligação. O telefone ficou chamando. E na minha cabeça de criança eu pensei que não era pra ligar, então. Não era pra ligar, então. Eu só tentei aquela vez e nunca mais. Eu tentei. A minha família toda sabia disso. Eu ia pra casa da minha avó também teve uns problemas com a minha mãe, com meu padrasto, porque ela também não aceitava esse tipo de coisa. Eu chegava na casa dela marcada, roxa, e ela achava isso errado e queria se intrometer, mas por causa disso havia várias brigas com a minha mãe. A minha avó, sim, sempre esteve do meu lado. Eu não gostava da minha casa, eu não gostava do meu padrasto. Eu tinha raiva e medo dele. Eu tinha muito, muito medo dele. E na cabeça de criança a gente acha que não tem solução, é aquilo. Pra quem você vai pedir ajuda? No meu caso, eu tinha minha avó. Eu sempre pedi ajuda dela. A gente sempre tinha problemas em casa e eu saí de casa 4 vezes
Eu saí da casa da minha mãe 4 vezes por causa desses problemas. Eu ia morar com a minha avó, com a minha tia. E no final eu sempre voltava porque a minha mãe pedia. Ela fazia aquela reunião de família, chorava e pedia pra eu voltar. E eu voltava. Mas os problemas continuavam. Eu era obrigado a fazer todos os trabalhos da faculdade dele. E se eu não fizesse perfeito, eu pagava o preço. Eu também respondia todas as provas da faculdade. Era obrigado a sair mais cedo da minha aula para responder as provas dele pelo celular. Existiam castigos e punições para tudo, até mesmo se eu não pagasse uma conta no banco que estava superlotado, mesmo tendo horários no trabalho ou estágio. Meu celular era vistoriado todos os dias à noite. Ele desinstalava o WhatsApp e reinstalava novamente para poder recuperar as conversas apagadas. Eu não podia namorar, eu não podia sair com meus amigos, não tinha vínculo social com ninguém. Todos os vínculos eram vigiados. Ele sempre respondia pessoas como se fosse eu. Todas as minhas senhas no celular, redes sociais, e-mail, eram monitoradas por ele. Na minha época não existia WhatsApp. Eu fui ter celular depois de muito, muito tempo. Mas era complicado essa parte também, porque eu me lembro uma vez que a gente foi acampar, nós éramos da igreja, e eu tava afim de um menino. E quando eu fui me despedir dele no acampamento, eu fui dar um beijo na bochecha dele. E eu cheguei bem pertinho, assim, da boca dele. Então, quem tava perto viu e sabia que eu era afim daquele menino. Chegando em casa, ele arrumou um maior escarcéu e falou que tava me punindo porque eu deixei a toalha molhada dentro da barraca. Mas eu sabia que não era aquilo. Na época eu tinha muita coisa de desenho, eu gostava muito de desenhar. E eu colava tudo na parede. E nisso, como castigo, ele mandou eu sentar na cama, na frente de todos os meus desenhos, todos os meus posts que eu tinha colado. E ele escolhia os que eu gostava mais. E ele ia rasgando na minha frente, como punição. Foi um castigo psicológico, né? Não teve agressão esse dia. Ai, mas aquilo doeu muito. Eu me lembro que ele tava atrás de um desenho que eu tinha feito, que eu tinha levado muito, muito tempo pra eu fazer. E ele queria rasgar aquele desenho, porque ele sabia que eu gostava demais daquele desenho. Antes, como eu sabia que ele ia fazer alguma coisa assim, que ele ia me castigar de algum jeito, eu tava com uma chave de fenda na mão. Escondido assim atrás, ele não viu. E eu pensei, se ele achar esse desenho, se ele tocar nesse desenho, eu vou enfiar essa chave de fenda nele e eu vou furar ele todinho. Eu falei, Deus, não deixe ele achar esse desenho, porque se ele achar, o negócio vai ficar muito complicado aqui. O negócio já tava um inferno. Eu já não sabia mais o que fazer. E mesmo aquele desenho estando num lugar único dele, assim, que eu tinha colocado só ele na parede do lado, assim, ele não achou o desenho. Ele rasgou posters, ele rasgou outros desenhos, mas ele falou pra mim, cadê aquele desenho? Eu quero aquele desenho. Mas mesmo aquele desenho estando
na parede ele não viu. E ele não rasgou. E eu acho que isso foi Deus mesmo, porque se ele tivesse achado aquele desenho, eu não sei se eu teria coragem, mas eu não queria saber mesmo se eu teria coragem de fazer alguma coisa com aquela chave de fenda. Então, no dia seguinte, antes de ir pra escola, enquanto ele estava dormindo, eu tirei tudo que restou, todos os desenhos que restaram na parede, todos os meus posters que ainda estavam inteiros. Eu tirei, levei para casa do meu primo e pedi para ele guardar para mim. Eu queria muito ter pego do lixo os desenhos que ele rasgou, mas ele falou para mim que se eu pegasse eu ia apanhar. Então, os desenhos que ele rasgou eu não pude ter de volta. Mas os que eu salvei eu deixei com meu primo e pedi pra ele não contar pra ninguém, pra ele guardar pra mim. E mesmo quando minha mãe chegou e o meu padrasto falou pra ela mandar eu pegar de volta, eu não peguei, ficou lá com ele. Me vigiava na porta da sala da faculdade. Todos percebiam e me viam chorando. Ele me tratava mal em público e me agredia nos estupros, mas depois de um tempo só utilizou das ameaças contra minha família. Eu era usada como um lixo. Já abortei diversas vezes. Nunca pude ir ao médico para fazer curetagem. Todas as vezes sangrava e passava mal a noite inteira. Já vi os bebês inteiros no vaso sanitário. Eu era chamada de burra, anta, doente, demente, todos os dias, e era obrigada a repetir isso para mim mesma. Quando era solicitada pelo trabalho ou convidada para algo que eu não poderia recusar, era obrigada a mandar print para ele me permitir ir ou não. Minha mãe era agredida psicologicamente constantemente também. Não tinha mais voz ativa dentro de casa. Ele arrancou a alma dela também. Ele é um monstro, filho de minha infância e adolescência. Me sentia um lixo por não ter forças para pedir ajuda e por sentir tanto medo. Realmente dá muito medo esse tipo de coisa. Eu era só uma criança também. Como eu falei, eu não sofri nenhum tipo de abuso sexual da parte dele, mas abusos psicológicos e violência era constante até. Eu me lembro que eu tinha vergonha de algumas coisas do meu corpo. Os meus seios estavam começando a crescer e ele zoava por causa disso. No começo, a menina ela fica com um carocinho. Nisso, eu não gostava, eu ficava com vergonha de tanto ele zoar. E eu comecei a usar sutiã. E eu não tirava aquele sutiã pra nada, nem pra dormir. Eu vivia de sutiã por vergonha. E eu me lembro uma vez dele me obrigar a sair na rua sem sutiã. Apenas pra me humilhar mesmo, porque sabia que eu tinha vergonha daquilo. Também na época meus pelos começaram a crescer, então comecei a ter pelo nas axilas. E uma vez a gente foi pra piscina e eu nunca tinha raspado nem nada. E quando ele viu, ele falou alto, ele gritou, como se fosse assim, nojento. Ela não tirou, olha, que isso, tá aqui, nojento. Nisso, as pessoas olhando pra mim, eu fiquei com muita vergonha. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, das coisas que estavam acontecendo, que é normal ter pelo, seio crescer, eu ficava com muita vergonha. Esse tipo de humilhação também. A minha mãe não tinha voz ativa também dentro de casa. Era tudo ele que escolhia. Quando eu pedia alguma coisa pra ela, ela mandava eu perguntar pra ele. Então, minha mãe nunca resolveu nada dentro de casa. E ela não tinha voz ativa e eu não sei. Ela nunca me ajudava e sempre que eu não ia reclamar com ela alguma coisa, ela ficava vendo novela. E eu tenho raiva de novela
até hoje por causa disso, porque sempre quando eu precisava conversar com a minha mãe alguma coisa, ela me trocava por novela e nunca conversava comigo direito. E eu não falava com mais ninguém, falava com a minha avó. E foi ela que me ajudou várias vezes, sabe? Graças a Deus eu tive ela pra me ajudar. Minha irmã não tinha amor de um pai. Ela morria de medo dele, pois sempre viu ele fazendo essas atrocidades conosco. Ele foi um pai macabro para ela. Não tínhamos liberdade, respeito e cuidado. Nosso dinheiro era entregue para ele sempre. Não tínhamos autoridade para poder comprar ou utilizar como queríamos. Tapas inesperados, gritaria e agressões eram constantes a qualquer momento. Então, eu tenho uma irmã mais nova, mas a minha irmã mais nova sempre foi muito mimada por ele, porque é a única filha dele. Então, tudo que ela fazia de errado, a culpa era minha. Eu sempre apanhava. E eu me lembro de uma vez, mas assim, não foi assim pra sempre. Eu me lembro de uma vez, eu já tava um pouco mais crescida, acho que pra fazer uns 14 anos. E a minha irmã, ela é 5 anos mais nova que eu. Ela começou a fazer besteira, coisa de criança, pré-adolescente e tal. Eu não sei o que ela fez. Eu só sei que a minha mãe, no dia anterior, minha mãe falou que foi à noite, falou assim, quando seu pai chegar, eu vou contar pra ele. E quando ele chegou na manhã seguinte, ele trabalhava de noite, né? Quando ele chegou na manhã seguinte, nós ainda estávamos dormindo na cama. Ela contou pra ele. Eu não me lembro o que ela fez, mas independente do que ela tenha feito, eu acho que foi demais. Quando ele chegou, ela contou pra ele. E ele, num acesso de fúria, de raiva, abriu a porta do quarto, puxou ela pelo cabelo. Ela ainda estava dormindo, ela não entendeu nada do que estava acontecendo. Puxou ela pelo cabelo, arrastou ela até o quarto deles. Pegou o cinto e bateu muito nela. Ele batia na gente com o cinto. E eu, em estado assim, de choque, de nervo, eu só conseguia chorar porque eu sabia que eu não podia fazer nada. Ela estava apanhando lá. Foi puxada, arrancada da cama pelos cabelos. E apanhou, não lembro do que foi, eu só sei que foi muito horrível aquilo. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Foi um momento muito horrível ser acordada com aquele tipo de coisa. Minha mãe apanhou tanto que teve um parto prematuro. Minha irmã morreu depois de 6 dias de nascido. Quando ela estava grávida dele, levou diversos chutes e joelhadas na barriga. Ele não queria mais um filho. Ela pulou um muro para se salvar. Mais de 2 metros de muro com as unhas. Eu passei em várias faculdades, mas só pude ficar onde ele autorizou. Eu era vigiada. Meu aniversário foi comemorado no meu estágio e eu não pude estar presente. Dormia sempre na casinha da minha cachorra, local sujo e úmido, sem ventilação ou janelas. Lá não tinha luz. Passei várias horas sem comer. Era obrigada a passar a madrugada inteira em pé, durante horas e horas, até amanhecer o dia. Já dormi na rodoviária várias vezes, obrigada a ir e voltar da faculdade andando. Cruzava a cidade inteira tarde da noite com medo, fome e às vezes na chuva. Quando chegava em casa, não podia sentar e tudo iniciava novamente. Eu já saí pelada na rua de madrugada e ele dizia que era para eu ser estuprada por homens. Tirava fotos minhas com o meu celular e enviava para ele mesmo, para fingir que era eu. Criava conversas nojentas com ele mesmo. Meu celular era monitorado sempre. Eu perdi os amigos e a confiança na justiça.
se aproximou por mim e não compreendeu por que eu era tão triste. Eu só falei a verdade para ele e achava que iria morrer. Ou ele mataria, ou eu me mataria. Essa parte também é bem complicado porque na nossa cabeça essas coisas acontecem na família da gente e não sei porquê na cabeça. Não sei porquê a gente não fala com alguém, não passa por medo, talvez muitas vezes medo, ou achar que as pessoas não vão acreditar na gente, ou aquilo vai piorar. Enfim, eu nunca tinha falado isso nem pra minha melhor amiga. Ela ficou sabendo que há pouco tempo, quando eu falei pra ela que meu padrasto me batia, ela ficou assim, sabe? Porque eu nunca tinha contado pra ela e não sei porquê. Eu nunca contei pra ela. Muitas coisas a minha própria família não sabe. A minha avó, que sempre me ajudou, ela não sabe de muitas coisas. Uma vez eu contei pra minha mãe uma coisa super pesada que tinha acontecido e ela não acreditou em mim. Ai, é complicado porque a maioria das pessoas que passam por isso, elas não contam. Elas não buscam ajuda. Eu sei que eu tive ajuda, sim, da minha família, da minha avó, principalmente. De uma outra tia que mora no Rio, que eu morei com ela. E a minha tia que mora aqui foi a última pessoa com quem eu morei. Eu saí de casa, fui morar com a minha avó, depois da minha avó eu vim pra cá. A minha mãe queria que eu voltasse pra casa dela. Até hoje minha mãe quer que eu volte pra casa dela. Mas eu nunca mais vou voltar. Nunca mais. E eu dou graças a Deus que tenho. A minha família não é perfeita. Os meus parentes não são perfeitos. Mas graças a Deus eu tenho eles. Graças a Deus eles me ajudaram. Mesmo me dando... Mesmo que não seja uou, mas me dando um lugar pra ficar e não ter que ficar lá naquela casa. Pra mim foi a minha salvação, porque... Ai, eu já pensei tantas vezes também em morrer, porque eu não tava aguentando mais. Eu só queria que aquilo acabasse. Tentei me suicidar várias vezes por cortes e remédios. Eu contei a verdade, pois não aguentava mais. Ele buscou a ajuda de um outro anjo, que me mostrou que a justiça ainda pode nos salvar. Desde então, todos colaboram como uma cadeia de solidariedade e amor. Estamos em segurança, mas ao mesmo tempo correndo risco. Medo me define por completo. No entanto, tenho forças para dizer: lutei como uma garota e vou continuar lutando por outras garotas. Se algo me acontecer, eu não terei dúvidas que tentei sair dessa e lutei essa guerra com todas as minhas forças. Eu sou apaixonada pela vida e pela liberdade. Eu pulei fases, etapas, não tive adolescência nem infância. Ele não pode sair impune. A justiça tem que ser feita o quanto antes. Estado, não fale comigo novamente. Com amor, Eva. Então, terminou aqui o que o Milionka contou, né? Leu tudo que ela escreveu. É claro que tem muito mais coisas, não foi só isso a história dela. Tem muito mais coisas que eu poderia contar aqui também sobre mim. Eu sei que o meu caso não se iguala ao dela, não chega nem aos pés dela.
Muitas coisas aconteceram com ela que não aconteceram comigo, mas... eu me identifiquei um pouco com a história dela sobre padrasto abusivo, violência e desamparo, muitas vezes. Eu só queria passar essa história adiante, abrir um pouco o meu coração também, porque eu nunca falei da minha história assim abertamente pra muita gente. Só quem é próximo a mim conhece um pouquinho sobre o que eu passei na infância. Graças a Deus eu fui uma criança feliz apesar de tudo isso. Eu fui chegada aos meus primos. Eu tinha amigos na escola. Na verdade, a minha melhor amiga sempre esteve comigo desde que a gente é melhor amiga. Mesmo não contando pra ela as coisas que aconteciam. Mas eu só queria contar pra vocês e se alguém estiver passando por alguma coisa do tipo, gente, conta. Se abre com alguém de confiança. Não passa por isso sozinha, não. Eu sei que é muito difícil falar com alguém. Eu até hoje sinto vergonha de falar sobre isso. Eu pensei várias e várias vezes antes de gravar esse vídeo. A minha história faz mais de 10 anos. Hoje eu não sinto mais raiva dele. Não sinto mais medo dele. Ele tá tentando ser uma boa pessoa. Ele reconhece os erros dele. E ele tá passando por poucas e boas com a filha dele. Porque minha irmã, ela aprontou muito. Hoje ela tá até mais sossegada, mas tudo que eu não fiz quando eu era criança, toda aquela rebeldia por qual ele me batia falando que eu era rebelde, tudo isso ela aprontou com ele. Então, meio que ele comeu o pão que o diabo amassou com a filha dele. Eu acho que é meio que um castigo por tudo que ele fez comigo. Enfim, até temos uma relação amigável hoje. Eu não tenho raiva dele mais. Eu sou magoada pelo que ele fez comigo antes, mas eu converso com ele numa boa. Eu visito a minha mãe. Mas eu não chamo ele de pai. Pra mim ele não foi um pai. Ele foi meu carrasco. Mas mesmo que minha mãe insista pra eu chamar ele de pai hoje em dia, eu não consigo. Ela já me pediu desculpas. Ela já escreveu uma carta de desculpas pra mim. Ele também já me pediu desculpas. Eu desculpo. Mas não é aquela desculpa que eles estavam querendo de eu desculpar, perdoar e fingir que nada aconteceu. Não é assim. E voltarmos a ser uma família e eu chamar ele de pai e voltar pra minha casa, pra casa da minha mãe. Não é assim. Coisas aconteceram. Coisas que não podem ser mudadas, coisas que não podem ser apagadas. Para sempre vai ficar essa marca em mim. Com certeza, para sempre vai ficar essa marca na Eva. E muitas outras pessoas, meninas, meninos, que passaram por isso também. Mas poderia ter sido bem pior também para mim, para ela. A gente podia ter morrido pelas mãos deles ou pelas nossas mesmo. Então eu só deixo aqui o meu apelo. Se você estiver passando por isso, fale com alguém. Não sofra esse negócio sozinho. Eu sei que dá muito medo. Mas
Pra mim foram 10 anos. Pra ela foram 8, 9, 10 também, não sei quanto tempo. Mas não deixa isso chegar a esse ponto, não. Conversa com alguém. Se você souber de alguém que tá passando por isso, tenta ajudar essa pessoa. Isso é muito importante, gente. Se você sabe de alguém que precisa de ajuda, ajude. E se você tá passando por isso, não deixa o seu medo te consumir. Converse com alguém, seja sua avó, sua tia, alguém de confiança, seu amigo, sua professora. Alguém vai te ajudar. Uma vez, um professor meu, ele pediu uma tarefa da escola, falando de como que era a nossa família, nossa vida e tal, escrever num papel. E eu escrevi o que eu sentia, que eu odiava a minha vida, a minha família, e não sentia prazer em nada. E no final da aula, ele chegou pra mim e falou que se eu precisasse de ajuda, eu podia falar com ele pra ver o que tá acontecendo, que ele me ajudaria. Eu falei, tá bom, mas eu nunca falei nada com ele, nada do que tava acontecendo. E aquilo passou, sabe? Eu ainda me lembro desse dia, eu me lembro desse professor. Eu só não lembro o nome dele, mas eu me lembro que ele tentou me ajudar. Então, talvez um professor seu te ajude. Só não passa por isso, não, tá? Eu não sei se isso vai ajudar, esse vídeo vai ajudar alguém. Eu espero que ajude. Eu espero estar fazendo a minha parte. Sabe? E é isso. Ajude quem precisa. E se você precisa de ajuda, peça ajuda pra alguém de confiança. Não fique calada, assim como eu fiquei 10 anos calada. E ajude a quem precisa. Esse é o meu apelo nesse vídeo. Obrigada por assistir esse vídeo até o final.